Gravando? Gravando! Boa noite, É. pessoal. Bem-vindos todos ao nosso 26º encontro do Possibilidades. Uau! Mas é possível. Uhul. E olha o que a gente tem hoje. Presentão. Cris, como falar o teu sobrenome? Rousseff. Rousseff. Isso. Cris Rousseff. Rousseff. Ó, eu já ia falar Rousseau. Como pode melhorar? Não tem problema. Tá tudo certo. A Ele é um nome de Cris... origem romena. Que legal. A Cris é mais um. Todo mundo que está aqui é um super presente, né? E a Cris chegou para mim como um presentão a partir da Paty Stankiewicz, né? Aquela Isso mesmo. fofa, maravilhosa, enfim. E a Cris escolheu um tema bem interessante para hoje, falar de emprego, trabalho, carreira e possibilidades. A gente começou falando, quem sabe negócios, né, Cris? E depois a Cris assim, não, mas eu quero ir mais pro lado da carreira e tal, então vamos mudar o nome. Então, Cris, toca a bola. Eu não posso nem... vai aparecer durante aqui, porque eu tô nessa. Acho que você escolheu o tema especialmente para mim. Eu acho que a Bem-vinda. escolha... Obrigada, Lu, pelo convite, de verdade, porque para mim foi bem legal participar de tudo isso. Nessas criações que você está fazendo, porque o Espaço e Possibilidades tem sido uma grande contribuição, né, para mim, porque eu tenho acompanhado alguns participantes, né? Se eu disser que E para mim também, tu acredita? Acredito, com certeza, para todo mundo. A coisa ganha vida, né? É engraçado. Depois não Uhum. é mais sobre mim, é um programa que é como se tivesse vida própria. E cada um que vem, participa, se inscreve, é parte disso, né? E ele reflete para tudo, né? Ele vai pipocando para todo mundo, mesmo estando aqui ou não estando aqui, porque a hora que ele pipoca no YouTube do nada, nunca é do nada, a gente sabe. Como diz Dan, nunca é como você acha que vai ser, mas a consciência é uma coisa incrível, porque vai tudo funcionando. Com O que mais é certeza. possível. E a escolha do tema de hoje foi bem para falar da situação, de uma situação que eu passei, né? E assim, de como o Axis chegou na minha vida no meio de um turbilhão. Então hoje eu percebo que as pessoas que trabalham, né, no mundo corporativo, eu vou falar um pouco mais do mundo corporativo, mas nada exclui as pessoas que estão querendo seguir com o Axis. Que muitas vezes a gente nos vê numa bifurcação diante de uma situação que a gente não sabe para qual caminho a gente vai seguir. E aí a gente olha para aquela bifurcação e a gente fala assim, não, mas eu tenho muito medo de seguir. É isso mesmo? Tá tudo certo? Eu não vou ganhar dinheiro? Como que eu vou pagar as minhas contas? E então, depois de... Você tá foi falando exatamente... comigo, Cris? Eu acho que deve ter algumas outras pessoas aqui também que eu tô falando. Meu Deus! Só para E situar, eu acabei de voltar de uma reunião na universidade e o tema era exatamente esse. olha só, tá vendo? Como pode A melhorar. consciência nada é por acaso. Aham. E aí, Gratidão por depois isso. para 17 anos, um belo dia, me chamaram, né? Não só eu, mas as outras pessoas que trabalhavam comigo e falaram, olha, a área está mudando. Ela não ficará mais aqui no Brasil, a gente está migrando para outro país. E o que vai ser feito? E aí, naquele dia, te cai, não é uma ficha, mas eu acho que cai um ficheiro inteiro, como se fosse aquelas maquininhas de Las Vegas, né? A hora que você ganha. E aí você se depara e fala assim, o que eu vou fazer neste momento? Porque você está no meio da bifurcação e você nunca parou para olhar a sua vida. Porque até então, você tem o pensamento de que você precisa trabalhar para ganhar o dinheiro e para pagar as suas contas no final do mês, né? E aí vem umas perguntas, começam a surgir as dúvidas na sua mente. E quando, que nem no meu caso, eu não conhecia Axis naquela época. E aí a gente começa a se deparar com as dúvidas. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida?
que teoricamente você faz perguntas, mas você não sabe nem que você está trabalhando com ferramentas tão simples e que podem criar inúmeras possibilidades na sua vida, né? E quando eu me deparei com isso, para mim foi um balde de água fria, porque eu falei, o que eu faço a partir de agora? Fiquei doente, somatizei 2 faringites e uma crise de labirintite que não passava. E aí, um belo dia, numa consulta, né, com uma pessoa que me apresentou as barras, ela falou exatamente isso para mim. Olha, você está entrando num estado onde você está somatizando muita doença. Vem aqui que nós vamos correr as suas barras. E foi muito engraçado, porque a hora que eu cheguei lá, ela começou a fazer aquele monte de pergunta para mim e ela falava assim, você só responde sim. E no final, pode POC. Eu falei, gente, mas o que ela tá fazendo? O que ela tá criando? Era a Paty ou não? Outra pessoa? Não, era outra pessoa. Aham. E a Patrícia eu vim conhecer depois através dessa mesma pessoa. Uhum. E aí eu falei assim, gente, mas que coisa de POC é isso que ela tá falando? Que negócio é esse? E naquele dia, uma coisa surgiu na sessão de barras, que era uma coisa relacionada à frustração. Então, tudo que eu estava somatizando era uma frustração que eu vinha carregando dentro das coisas que estavam acontecendo dentro da empresa, porque eu não achava aquilo certo. Depois de tanto tempo, eu ser desnada. Aquilo para mim era um absurdo, vamos dizer assim. E aí, quando o Axis chegou, que a gente começou a fazer o que é isso e o como pode melhorar, as pessoas começaram a perceber o quão diferente eu fiquei trabalhando com as ferramentas. E o quanto eu olhar mais para mim e para dentro de mim, para o que eu verdadeiramente desejava naquele momento, fez acender luzinhas de consciência do qual eu não sabia que era. Então, é engraçado. Hoje, depois de quase um ano, né, praticamente, a gente consegue olhar, eu consigo olhar e falar assim, gente, eu criei a minha demissão, eu criei tudo que aconteceu, porque o universo queria que eu fosse cuidar de outras coisas. Uhum. Então, essa acho que é o grande intuito, né? Porque hoje o que eu escuto muito, que as pessoas que trabalham, né? Elas estão infelizes nos trabalhos, no emprego, e aí elas começam a dizer, eu não tenho dinheiro, eu não posso deixar o meu trabalho, e eu tenho conta para pagar. Mas o que você perguntou para o universo, ou para o que você acredita, do que você é capaz de criar para a sua vida. Porque as possibilidades aparecem e às vezes você nem se dá conta que aquilo é o que você estava procurando, se você não está presente com você. Uau. Uau. Para mim tem uma outra coisa, um componente aí. Essa coisa do dinheiro, eu sempre falo isso para quem está acompanhando as possibilidades, ainda é a minha armadilha de escolha, né? A minha razão e justificativa, como a gente fala no Access, tudo que a gente coloca como um empecilho, normalmente é a minha razão e a justificativa para eu não escolher, né? Para eu não sair do lugar. E essa coisa do dinheiro, ela é a coisa que ainda muitas vezes me pega. Voltando do fundamento global para cá, gente, me caiu uma ficha tão grande também do quanto esse ponto de vista de que é difícil criar dinheiro se tu não tem esse emprego, não é nem meu. Quantos de vocês, gente, estão aí, de repente, presos em situações que vocês consideram... Enfim, vocês não querem mais, né? Não escolhem mais por algum motivo, continuam aí, mas é porque vocês estão percebendo o que é essa realidade, o que a maioria das pessoas percebem em relação ao dinheiro, escolhem em relação ao dinheiro, e a gente se mantém comprando esse ponto de vista do outro para continuar criando a caca que a gente vai escolhendo, né? Sim, e às vezes você também está tão olhando de que mais nada é possível, que se você se permite a buscar uma nova oportunidade, já que você está infeliz dentro do seu trabalho atual, talvez você ganhe menos,
mas você seja mais feliz, vamos chamar assim, né? Tenha mais alegria. Porque quando a gente está trabalhando num lugar que aquilo não faz bem para a gente também não tem dinheiro. Porque o Axis diz que o dinheiro segue a energia, segue a alegria. Então, se a gente não está alegre fazendo o que a gente faz, como é que a gente vai ter dinheiro? Uhum. Né? E aí a gente acaba se deparando nessa bifurcação. Uhum. A Josi colocou... É a Josi, é isso? Coloquei aqui, como vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Que vem essa coisa. E as pessoas falam pra gente, né? Mas como se, de repente, você, né? Como seria, né? Por que você não fica mais um pouco, vai se organizando, né? Uhum. Enquanto isso... Então, tudo que a gente tem usado para definir o que é certo e o que é duvidoso, que tem impedido a gente de criar mais, a gente pode destruir de criar? Sim, pode. Obrigada, Cris. Obrigada, Josi. É bem isso, Josi, porque a gente, na hora do duvidoso, eu não sei se você é de Axis, se você conhece as ferramentas, mas é se permitir a fazer perguntas. Então, assim, o que vai criar mais para a minha vida? Esse duvidoso. Esse duvidoso é duvidoso mesmo? E isso, a consciência vai te trazer. Parece que não, mas ela te traz. E foi muito engraçado o que aconteceu comigo. Porque quando eu caí, né, a ficha de que eu não ia mais ficar na empresa, Que era o teu certo, né? Que era o meu certo, porque assim, depois que eles anunciaram que a gente não ia, eles embora disseram que iam nos recolocar para as pessoas que quisessem ficar, eu passei por 5 processos seletivos dentro da empresa. E para nenhum eu fui recolocada, mas não é essa a palavra. Não tinha aptidão. E eu comecei, gente, não é possível, não é possível, não é possível. E aí, na última entrevista, eu passei mal a noite inteira. E quando eu acordei, no dia seguinte, eu olhei para o espelho de manhã no banheiro e falei assim, acabou. Essa foi a palavra que saiu da minha boca, acabou. E aí aquilo me tranquilizou. Então é como se um peso tivesse saído de cima dos meus ombros, porque agora eu não precisava mais carregar aquilo e estava tudo certo. Eu sabia que o universo ia cuidar de mim. Porque ele já tinha me respondido, né? Então, assim, tudo que impede de você trocar o certo pelo duvidoso, a gente destrói e descria. Sim, pode. E o que impede a gente de reconhecer que nem sempre aquilo que parece que é certo e que aquilo que a gente chama de duvidoso nessa realidade muitas vezes não é, a gente também pode descriar todas essas projeções, definições, conclusões, expectativas, por favor. Sim, pode. Ui. Gratidão, Cris. Gratidão. E isso foi bem interessante, né? Porque, assim, precisou passar por tudo isso para o Axis aparecer, para eu entender como era fazer perguntas e falar assim, tá bom, universo, é assim que vai ser a partir de agora? Tá bom, ok, tá tudo certo. E vamos deixar a vida fluir, porque quando a gente se permite a receber o que o universo quer nos dar, a gente fica vulnerável. Então, muitas das vezes, o universo quer nos dar um presente, né? Uma coisa muito grande, e a gente tem uma barreira tão grande levantada para não receber, porque o que eu coloquei como certo é o certo, que eu não quero enxergar o duvidoso, e aí você não recebe aquilo que o universo tem para te dar, né? Fica no interessante ponto de vista, como a gente diz. Esse é o interessante ponto de vista dessa realidade, né? De que eu tenho que ter um negócio fixo, de que isso é a minha segurança, de que isso é o que me permite... eu tenho uma pessoa bem próxima. É engraçado porque são os processos bem coletivos, né? Como pode ser mais divertido tudo isso. Uma pessoa bem próxima passando por uma coisa dessa de ser desligado,
de recomeçar em alguma outra coisa que não sabe bem o que é. Conheço pessoas que estão criando doenças para justificar a saída do trabalho atual para poder criar alguma coisa. A Cris foi mais esperta. Ela criou uma demissão, né? Como pode melhorar? Antes disso, não, né? Antes disso, eu acabei criando a doença, né? Porque foi através da doença que as doenças apareceram. Porque era a não aceitação do que estava acontecendo, né? Então, como seria se você soltasse aquilo que está acontecendo e falar, deixa fluir e ver o que vai rolar? E tudo que não permite a gente soltar o controle da nossa vida, a gente vai destruir e descriar. Sim, certo, errado. Yes, fucking pode. Tudo certo também. Eu deslizo de vez em quando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Cris. Você está contando o seu caso bem legal, assim, na tua vulnerabilidade, abrindo toda essa situação. Nesse teu caso, tu já tinha, vamos dizer assim, a condição da empresa te obrigou, será que eu posso usar essa palavra? A olhar de uma outra maneira, porque a empresa decidiu que você ia ser desligado. E quando as pessoas estão, tipo, não satisfeitas, mas não desligadas e ao mesmo tempo ficam, aí eu vou para onde? O que você percebe aí de energia nisso? Então, tenho uma amiga que viveu uma situação dessa. Ela trabalhava numa empresa onde ela não reconhecia os valores. Então, assim, a empresa não correspondia aos valores que ela tinha. Era uma empresa totalmente desonesta, né? E aí ela começou, eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais ficar aqui. Eu só disse para ela, permita-se a fazer perguntas. O que está disponível para mim que eu ainda não considerei? Para que as coisas possam surgir. Porque muitas das vezes a gente fica tão fixado naquilo de que a empresa não serve para mim, a empresa não serve para mim, a empresa não serve para mim, que você não olha para as outras possibilidades que podem vir a surgir. Ok, a empresa não serve para você porque ela não se adequa aos seus valores, tudo bem. E o que mais é possível que você ainda não considerou? Criar esse músculo de pergunta é difícil. Mas quando a gente cria o hábito de fazer as perguntas, as coisas surgem. É muito engraçado. E muitas das vezes você acaba de fazer a pergunta, o negócio já surge. E se você não está na permissão, você não percebe que o negócio surgiu. Tá tão cheio de pontos de vista fixo do que é, do que não é, que nem enxerga, né? Exatamente. Verdade. Como pode melhorar mais ainda. E acho que também tem uma outra coisa, né? Vários lugares, assim, a gente também às vezes vê gente que entra num espaço de que fez a pergunta, teve uma consciência, mas por algum motivo também não escolheu. Eu estava conversando com o André Risoni, não sei se vocês... A Cris sabe quem é, eu não sei se o resto dos convidados sabem, também tem um Zoom dele que está lá no YouTube do Possibilidades, que é incrível também. E ele estava falando disso, né? E se não tiver nada de errado com você ainda não estar disposto a escolher? É só mais uma escolha. É reconhecer que, bom, eu ainda não estou disposto a sair desse lugar. Porque, vamos lá, o que tem aqui nessa fala da Josi, né? Trocar o certo pelo duvidoso. Desconforto, né? É uma dúvida, né? Então, assim, muitas das vezes, o que acaba acontecendo? A gente não quer seguir a nossa consciência. Porque você olha e fala assim, não é possível, isso é loucura, eu não vou fazer isso, né? Então, assim, como seria se você assumisse a sua loucura e seguisse o caminho dela? Então, se você está numa bifurcação e você tem a loucura e a sanidade, por que não seguir pelo caminho da loucura? O que te impede disso? Como pode melhorar? Como pode melhorar? E aí essa coisa do quanto... Bom, trocar o certo, vamos dizer assim, num caso como esse, onde a pessoa ainda pode escolher continuar lá se ela quiser, certo? O que é esse certo, então? É o conforto de saber que tem um salário no final do mês, o conforto de não ter que andar atrás de outra coisa, mesmo que você, ou sei lá,
de um papel, de uma posição. Essas pessoas que eu falei para vocês, uma delas está vivendo nessa coisa da mudança e do desligamento da empresa muito forte, a perda do seu senso de utilidade, será? Mas sabe essa coisa do reconhecimento que vinha através do posto, do trabalho, da função que eu tinha ali e que de repente eu não tenho mais? E agora eu sou o quê então nisso tudo? Né? Então tu vê que tem coisas que são definições nossas. Sim, que valor eu tenho para a empresa? Imagina, desculpa eu. Que valor que eu tenho para a empresa? Porque, que nem no meu caso, eu fiquei 17 anos trabalhando ali. Então, assim, quando eles anunciaram, a pergunta que eu me fiz foi essa: que valor eu tenho aqui para não me reconhecerem? 5 processos seletivos, em nenhum eu estava enquadrada. Então, assim... E você estava lá dentro há 17 anos, conhecia a empresa, sabia, né? Com certeza. Entendeu? Então, depois que passou o tempo, assim, eu saí de lá com uma barreira muito levantada. Eu não me despedi de ninguém, porque eu estava chateada. Só que com o tempo, né, conforme a gente vai passando e a gente vai fazendo, vai se perguntando e vai se permitindo estar na vulnerabilidade, você vai percebendo que as pessoas tiveram pouca influência diante daquilo. E que se você está num lugar, que nem o caso que você contou, de que a pessoa se sente inútil, aonde mais eu posso ser útil que eu não estou reconhecendo? E todos os lugares onde a gente está relacionando a nossa utilidade, o nosso valor a um cargo, ou uma posição, ou uma profissão, ou a um emprego, a gente pode agora descrever também tudo isso? Sim, pode. Okay. Nossa, veio forte isso aí, hein? Veio forte. Porque a gente acaba depositando o valor no outro, no que o outro vai falar de mim, no que o outro me julga. Nossa. E não o valor que eu tenho, que até o momento eu não reconheci tudo isso. Uau! Tudo bem? Pior é que não sai direito, fica só pela metade, só as lágrimas nos olhos. Ai, ai, ai. Né? Porque hoje a gente a gente não se permite a reconhecer o que eu tenho sendo eu, né? Então, assim, como eu posso ser eu sem o que os outros pensam? E pouco importa o que os outros pensam de mim. Eu sou assim, não vou mudar. Eu recebi muito julgamento lá dentro, de que o meu modo de falar era muito enfático. Então, assim, quantos rótulos eu coloquei em mim por conta disso? E quantos rótulos as pessoas compraram por ouvir dessa característica sobre mim? O que de verdade elas conheciam da minha pessoa? Então, isso também acaba te trazendo um peso, porque as pessoas não reconhecem quem você realmente é. Não podemos julgar e auto-julgar, e sim reconhecer a potência que somos em qualquer lugar para tudo e todos. Exatamente. Né? Quando a gente resume o nosso valor, ou reduz o nosso valor só para o papel profissional que a gente ocupa, verdade, isso é o nosso ser, isso é o nosso valor verdadeiro? Ou verdade, isso é o nosso desespero para provar o valor que a gente não acredita que tem em algum lugar? Porque se eu preciso provar, em algum lugar eu não reconheço meu próprio valor. Tudo que isso aí traz à tona, a gente pode criar, por favor? Sim, pode. Pode. Eu vejo isso muito comigo também. Agora lá no Fundamento Global, estava dividindo hotel com uma amiga da Bélgica, Selena Ardelian, não sei se vocês também conhecem, outra maravilhosa, também esteve já no Possibilidades. E ela veio com umas perguntas, sabe aquelas perguntas que são quase um soquinho no estômago? Ela diz assim, o que você ama em ser professor? O que você ama nessa dificuldade? O que é isso que a universidade te dá que você não está disposto, que você usa o dinheiro como razão e justificativa para continuar lá?
E aí, sabe, não exatamente uma coisa muito clara, mas eu me dei conta, sim, que tem um processo dessa coisa do valor, entende? Do reconhecimento dos outros, Uhum. de ter um trabalho para, né? Enfim, sei lá o quê. Só quem pode. Ser confiável nessa realidade, tu tem que ter um emprego. Tu não tem a conta do banco se tu não tem um emprego. Tu não tem limite no cartão de crédito se tu não tem um emprego. Então, tudo que sair traz à tona a gente pode criticar. Sim. Porque pode. Me veio até assim, gente, uma pira assim louca. Gente, se eu sair do emprego, como é que eu vou pagar as classes, né? É aquelas coisas que tem que ter um limite bom no cartão para poder passar. Quem pode. Olha só a quantidade de ponto de vista. E, de novo, quantos desses pontos de vista não são nem nossos, gente? Pois é. Porque hoje, quando a gente olha para a realidade, a gente vê tanto peso, tanto julgamento e auto-julgamento, como o casal do Despertar disse aqui, que será que eu não estou comprando o ponto de vista dessas outras pessoas que estão nessa realidade e me invalidando o ser infinito que eu sou? E tudo Verdade. que isso vamos destruir e descriar. Pode, pode. Sim! Cris, obrigada, Cris. Tem mais algumas pessoas que deviam estar online nesse seu Zoom hoje e que não mas estão. elas vão... Vou mandar o link para elas depois. Nenhum CNPJ reconhece nem paga a sua saúde, principalmente a leveza, mas sim sempre terá a pressão de meta. Isso é uma coisa que a gente vive quando está nessa realidade. Porque você tem que... Quem trabalha com vendas tem que alcançar a meta de vendas. Quem trabalha com financeiro tem que atingir a meta de resultados financeiros. E assim, muitas das vezes, o quanto as outras pessoas estão dispostas a contribuir com você nessa equipe toda. E essa competição que existe nesse mundo organizacional, né? Esse negócio de que o fulano é melhor que o Beltrano, então ele vai ser promovido. Isso acaba tendo um desgaste psicológico tão grande que você chega em casa, parece que você está carregando o mundo inteiro nas suas costas e muitas das vezes aquilo nem é seu, né? Você está trazendo a empresa junto com você, a universidade junto com você e todo o resto que trabalha ali dentro junto com você. E aí isso traz uma outra coisa também, né, Cris? Que não adianta... Bom, vamos lá. Não adianta não, né? Mas até que ponto só trocar de emprego resolve? Isso também é olhando para mim, tá, gente? Porque assim, vamos lá. Na universidade, se eu percebo todos esses pontos de vista e essa coisa que vem energeticamente ser até, às vezes, opressora, né? Dos colegas, da instituição e dos alunos, como vocês imaginam que foi a preparação para o fundamento global? Com 1.000 ao vivo e 1.600 online. Foi uma loucura também. Será a verdade que a gente também não vai captar, perceber os pontos de vista de todas essas pessoas sobre o dinheiro, sobre o quanto é caro, sobre o que é difícil, sobre... Será que vocês, de repente, dando as classes de vocês, também não vão estar percebendo? Então, verdade. Independente do que a gente escolher como trabalho, como... Não estou dizendo também que não é para trocar, tá, gente? Estou querendo agregar um elemento mais. Verdade que vai funcionar essa mudança, qualquer que seja. Se a gente não tiver disposto também a estar mais presente com o que é nosso, com o que a gente está só percebendo e devolver. Então, quanto mais conscientes a gente tem que estar, quanto mais permissão, a Cris já falou de permissão, quanto mais permissão a gente precisa exercitar, crescer, expandir, para perceber tudo isso e não comprar como nosso. Tudo que não permite isso, a gente pode criar? Sim, pode. Yes. É isso mesmo. Porque acaba acontecendo, né? Então, com a criação, né, da demissão ou a escolha de uma outra coisa, você acaba obrigatoriamente tendo que olhar para você.
E aí voltamos à bifurcação da sanidade e da loucura, e você fala assim, tá bom, qual caminho eu escolho agora? Uau! Loucura! 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 Como pode Acho que nem melhorar? precisa. Não só a loucura, né, Lu? Mas a gente trabalhar, ser o que é leve, fazer o que é leve pra gente. Porque, gente, existe infinitas possibilidades. Eu não imaginava que eu faria o que eu faria. Então, assim, depois de um mês que eu fui desligada, eu já estava trabalhando com Access, eu já estava assessorando a Patrícia Kevich. Então, assim, o quanto fazer essa assessoria foi contribuição para mim. Está sendo, porque eu não deixei de assessorá-la. Quanto que eu pude, vamos dizer assim, ganhar, não só financeiramente, mas também para a minha vida, porque isso contribuiu para eu me tornar o ser infinito que eu escolhi ser, né? Então, são coisas que a gente, mais uma vez, se a gente não se permite a nos reconhecer e estar na vulnerabilidade de aceitar tudo o que nos dizem, a gente não consegue enxergar e olhar para o outro lado, para outra pessoa e falar assim, ok, aceito o que você me diz, tá tudo certo. Mas o que a gente faz? A gente acaba julgando, não, porque fulano é isso, porque ele fez assim, porque ele fez assado, porque ele é isso. E isso vai carregando o peso não no fulano, vai carregando o peso no, né? Então, E tem um quanto que outro a gente ponto. está... Oh, desculpa. Fala. O quanto que a gente está disposto a nos reconhecer, a olhar para nós e falar assim, ok, o que eu escolho a partir de agora? E tudo que impede, vamos destruir e descriar. Pode falar. E nessa história aí também vem uma outra coisa para mim. Sabe quando aquela oscilação? Gente, sou só eu que faço isso? Me contem, se for, porque eu devo ser mais louca do que a maioria, então, se for. Enfim, mas sabe que para mim hoje eu tô olhando como esse espaço do capital dos outros. Sabe aquela coisa de ter uma percepção, fazer escolha, faz a pergunta, percebeu o que é leve, tá? Beleza, vou fazer assim. Aí, de repente... Ai, será? E se? Lá, lá, lá. Aí liga o implante do medo. Da dúvida. E se eu fizer mais um pouquinho? Se eu tentar mais uma vez? E se for melhor agora? Tudo que isso entra exatamente pode descriar. Sim. Pô, que pode. Isso. Dá Eu não sei. uma tontura agora. Eia. Sabe aquele do Gary? Gente, agora eu vou tentar me lembrar. Aquele enunciado que o Gary faz mais ou menos do julgamento, que as pessoas nem sempre dizem, mas sempre fazem, e você sempre sabe, e você sempre compra. Tudo que você fez de vital, valioso e real, sobre os julgamentos que as pessoas nem sempre dizem, mas sempre fazem, e você sempre compra. A gente pode agora revogar e retratar, reclamar, ressentir, renunciar, denunciar, destruir, de criar tudo isso, por favor? Quem pode. Uau. Porque daí a gente percebe os outros olhando pra gente assim, cara, a Luciana tá ficando doida, vai sair desse emprego por causa de o quê? Sem saber o que vai acontecer. E os pontos de vista delas, de que a gente tem que esperar mais um pouco, de que a gente tem que... E vai sair, o país está em crise, você não vai ter emprego, tem não sei quantos milhões de pessoas desempregadas. E não tem dinheiro, né? Quem pode. Pode POC nisso tudo. Pessoal, vocês têm perguntas também? Oi. Ela escreveu aqui. Percebo muito isso. Eu trouxe toda essa pressão para dentro do Axis. E aí, em vez de criar leveza, eu estou criando mais peso. Josi, eu entendo, porque logo que eu saí, isso acabou acontecendo comigo. Né? Então, eu acabei trazendo o peso e a competição do mundo corporativo para dentro do negócio de Axis,
que não necessariamente eu preciso trazer, ele necessita dessa competição aqui dentro, porque tem espaço para todo mundo criar. E aí, com isso, você acaba levantando uma barreira muito grande, né? Então, tudo que está impedindo você de criar essa leveza, trazer essa leveza para dentro do seu negócio, você vai destruir, descriar? Sim! Tem outra coisa aí, Cris, na tua fala que brilhou aqui para mim. Sabe, todos esses pontos de vista também que a gente tem de que se é trabalho, não pode ser tão leve. Porque parece ter essa energia, né? Bom, é trabalho, é emprego, tem que ter peso. E aí, será que quando, Josi, que mudou isso? Trouxe a pressão para dentro do Access? Quando você começou a ver o Access como negócio? Todos os lugares onde a gente tem feito trabalho sobre peso, sobre pressão, sobre dificuldade, a gente pode agora destruir, criar tudo isso? Sim, Quem pode. E tudo que impede a gente de criar trabalho com diversão ou diversão com trabalho. E se a gente não precisar nunca mais trabalhar, só se divertir com o que quer que a gente esteja fazendo, a gente pode destruir, descriar tudo que a gente não permite a gente acessar tudo isso. Quem pode. Pode. E tudo que impede a gente de receber pelo que a gente se diverte também. Pode. E isso foi bem engraçado, porque ontem uma amiga me mostrou um vídeo que fizeram de uma guerra de álcool gel dentro de uma emissora aí de TV. Então os caras estavam se divertindo brincando de álcool gel. Então, assim, por que a gente tem que ser sempre formal, sempre aquela pessoa, cara séria, para poder ser interessante para os outros? Quando, na verdade, você não é interessante para você. Competente, exatamente. Se você não for sério, você não é competente. Isso. Em todos os lugares onde você quer se mostrar competente para os outros e deixar de ser você, você vai se descriar? Sim! Pode, POC. Ai, Cris, pegou fundo essa, hein? Essa foi. Ai. Gente, vão colocando perguntas aí. Aproveita, Cris. Acho que uma outra coisa que surge muito nessa energia do teu tema aí, Cris, é quando a gente também tem aquela pressão de que tem... Pressão, não sei se é pressão, mas o ponto de vista de que tem algo errado se a gente troca de carreira ou de emprego. Principalmente se a gente faz isso muitas vezes. É que tem de errado com relação ao que os outros acham. Né? Então, assim, quantos julgamentos e pontos de vista a gente compra do outro que impede da gente criar o que é divertido pra gente? E tudo que isso vamos destruir e descriar. Sim, quem pode. Pode. Well, tudo bem aí, Marcos? Tudo bem, Cris? Não pode melhorar. Uau. E aí, pessoal? Alguém mais tem perguntas? Vocês sabem, né? Classes de Access são sobre o que se pergunta. Fica todo a gente não quieto. Chega aqui com resposta pronta para dar para vocês. Nem a aula pronta no PowerPoint. Se eu faço só lá na universidade, olha lá. Como pode melhorar. Que tema, Cris, que tema. Esse é um tema assim muito abrangente, né? Que a gente pode falar a noite inteira. É verdade. E o que impede a gente, de repente, de começar a olhar para a nossa vida e começar a fazer perguntas sobre quais são as coisas que a gente pode agregar, o que a gente pode fazer, ser ou escolher hoje, que vai criar dinheiro, que vai criar diversão, que vai criar nesse espaço de alegria e de leveza. Ao invés de ter que definir uma carreira. Porque isso é dessa realidade, né? Eu tenho que ter uma carreira. Eu estudei, eu me formei. Pensa a pessoa aqui.
Estudou, se formou, fez, né? Arquitetura, fez Pode. mestrado, fez doutorado. Obrigada. Né? Fez tudo isso e agora vai dizer que não quer mais? É doida! Tudo que sonha traz à tona, a gente pode street criar? Sim, pode, Quem pode. Minha mãe me mata, é. E quantos pontos de vista eu compro da minha mãe sobre o que eu tenho que seguir na minha vida, porque ela acha que isso é interessante para ela, a gente vai destruir, descriar? Sim, pode. E todos os lugares onde você não escolhe criar o seu emprego, criar a sua carreira, criar o trabalho que vai te trazer leveza, alegria, porque você quer continuar pertencendo à sua família. A gente pode street criar, por favor? Sim, pode. Quem pode? Uhul! E quando você cria o carro dos seus sonhos, ele chega do jeito que você sonhou, aí ele não funciona. Compra a peça, a loja que comprou pega fogo, a peça não chega. Tudo que sonha traz à tona. Vamos destruir, criar? Sim, Quem pode. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não sei, Cris, se veio mais alguma coisa para você assim. Vê aí o que veio. O que você definiu como sonho que não pode nunca chegar? E se você puder definir como desejo, será que não muda alguma coisa? Aquilo que é sonho, chega algum dia? Tem uma outra coisa. Verdade que esse carro queria estar mesmo com você? Verdade que esse carro queria ser seu? Tudo que isso aí traz à tona a gente pode criar? Pode. Quem pode. Quem tem uma outra coisa nessa componente que a Cris trouxe é de fazer, às vezes, alguma coisa muito significante, né? Decidir que tem que ser assim, tipo, é esse carro, é exatamente desse jeito. E aí, se for outro, não serve. E aí, às vezes, porque eu não estou disposta a seguir a consciência daquilo, eu pego exatamente aquele que está com problema, que não vai funcionar. E ainda pode ter mais uma outra coisa, quando a gente começa a usar a ideia de merecer, né? Enfim, Exato. aí chega o teu carro dos sonhos, mas se de alguma maneira você acha que é demais para você, porque você sonhou a vida inteira e agora chegou, mas você não merece. Nossa, essa história de merecer é pesada. Quem pode. Quanto julgamento você tem que fazer de você mesmo e dos outros para definir quem merece o que ou quando. Cris, você ia falar alguma coisa e eu acabei... Não, sem problemas. É que eu estava vendo essa história do carro em relação à dúvida, né? Que colocaram aqui o certo pelo duvidoso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho um sonho de trabalhar naquele lugar, naquela empresa que a gente chama Great Place to Work, né? Porque ela é tipo a bam bam bam. E aí você atingiu o seu sonho. E aí você chega lá, não é nada daquilo, seu sonho virou um pesadelo. E tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar. Pode. Sim. Gente, quando vocês não quiserem que cite o nome, vocês podem falar também, tá? Esse aqui, eu vou falar sem nome, se a pessoa, enfim, achar que tudo bem, só dá um tudo bem aí. E quando de tradição oriental, assim como meu pai, tive que ser um profissional que não queria, mas aceitei por honrar a família. Por honra familiar, desculpa. E agora que estou livre, não consigo nada. E tudo me leva para trás. Tudo que isso aí traz à tona, vamos destruir, descriar? Pode ser? Sim, pode. Quem pode. E o quanto você continua querendo honrar sua família lá no fundo? E para mim, o que parece aí que tem a carga, quando eu leio aqui o seu depoimento, é que você continua querendo honrar sua família. Você está livre, mas você está, culpado de estar livre. Tanto que até o teu livre, entre aspas. Percebe a carga, gente, nisso? Como
é que você vai conseguir alguma coisa, qualquer outra coisa, ou ter sucesso onde você está escolhendo, se você continua de algum lugar tentando honrar a sua família. Como se você ser feliz fosse uma desonra. A gente teria que entrar um pouco mais a fundo, acho que nisso, né, Cris? Sim, sim. Porque aí entra muitas coisas de antepassados, né? Uhum. E o que entende por honrar ou desonrar, né? Tudo isso. Sim. Porque muitas das vezes a gente entende que se a gente não pertence à família, a família vai nos abandonar. E tudo que impede, tudo que traz à tona de que a gente tem um ponto de vista de que a família vai nos abandonar, vamos destruir e descriar. Pode. Sim! E muitas vezes isso é bem inconsciente mesmo, tá, gente? A gente continua fazendo para poder continuar. E aí um outro componente nisso, o estar certo. Esse me pega, tá? Tô ouvindo uns áudios lá cheio de processo, do certo e do errado, porque a gente fica a vida inteira se esforçando para fazer as coisas certas. E aí quando a gente fica se esforçando para fazer as coisas certas, de acordo com o certo para sua família, de acordo com o certo para a sociedade, de acordo com o certo na sua empresa, daí você não faz nada. Nada certo. E nem certo, não, porque você está só no certo e errado o tempo todo, né? sim, e não só isso, né? Não de fazer o certo, para fazer o certo e ser aceito por fazer o certo, né? Exatamente. Porque se você faz o errado, você não é aceito, você não pertence e todo mundo te abandona. Pode POC. Pode POC. E tem escolha nisso, né? Axis fala que a história de sair do certo e errado é ter a verdadeira escolha. Porque enquanto eu tenho necessidade de estar certo, eu não tenho liberdade de escolha. Eu vou sempre tentar enquadrar aquilo que eu estou fazendo no que seria o certo, né? Então eu não tenho escolha. O que é certo para mim, na verdade. Ou num determinado contexto, né? Para minha família, pra, sei lá o quê. Exatamente. Porque o que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa, e tá tudo certo. É só uma escolha a cada 10 segundos. Exato. Bem divertido. Obrigada pelas contribuições, pessoal. Sensacional. Olha quanta energia traz aqui, né? E todos os pontos de vista que a gente comprou da nossa família, de como que o trabalho tem que ser, como é que o emprego tem que ser, como é que a fonte de renda tem que ser. A gente pode agora, por favor, destruir de criar tudo isso? Sim. Pode. E tudo que a gente comprou sobre honrar nossa família igual a fazer o que a nossa família quer. A gente pode agora destruir de criar tudo isso? Sim. Pode. E se a gente puder honrar nossa família, entre aspas, Nossa. sendo feliz? Uau. E tudo que impede, pode POC. Yes. Mandaram uma aqui no privado, Lu, falando assim, atualmente as pessoas se preparam para entrar nessas empresas listadas, MBA, falar várias línguas, mas será que isso é realmente o que elas querem ou somente fazem para mostrar para os demais que no mundo corporativo eu chego lá, a famosa orgulho de pertencer que ficou banalizado. Uau. Tudo que isso aí traz atualmente pode criar? Sim, pode. Pode. Mas e se também não tiver nada de errado com isso, gente? Porque Access também é sobre dizer assim, beleza, é mais uma escolha, você escolheu isso nesses 10 segundos. Às vezes, quantos de nós aqui, lindos humanoides, fazemos umas escolhas bem interessantes para a gente provar que a gente é porreta? Que a gente consegue, né? Uhum. Aí depois que tu chega lá, tu não precisa mais provar. E aí, de repente, ficou chato. Tudo que isso aí traz à tona a gente pode destruir e descriar? Sim, pode. Pode. E se a gente puder só escolher de novo? E tá tudo certo. Olha, cheguei lá e percebi que, bom, não tá funcionando a grande empresa lá. Não tá mudando aquilo, não tá entregando aquilo. O quanto em nosso inconsciente confundimos adotar e assimilar os valores da família com dar satisfação de nossas ações à família. Uau! Pode POC. Tudo que isso aí traz à tona. Pode POC.
Gente, se dá satisfação é o que o Axis chama da justificativa. Vocês já perceberam que nessa realidade a gente precisa justificar tudo que a gente escolhe? Aí, quando é que eu me permito sair do trabalho, da empresa, sei lá o quê? Quando eu tô doente, né? Ou quando a empresa me manda embora. Porque eu não posso fazer isso, porque senão eu sou doida. Então eu tenho que ter uma justificativa válida. Qual é a justificativa válida, às vezes? Eu não vou para a classe porque eu não tenho dinheiro. A justificativa válida nessa realidade. Tudo que isso aí traz à tona de pode destruir, de criar? Sim, pode. Pode. Quer falar, Josi? Eu acho que é aí que entra a questão das minhas escolhas do Axis. Eu não crio dinheiro com Axis mais, porque se eu criar dinheiro, eu tenho a desculpa perfeita, a justificativa perfeita para largar o resto, né? E como que eu, professora, vou largar dois... Ai, meu Deus, mais uma outra professora. Como pode melhorar? A Cris estava aqui à tarde trocando barras comigo e a gente falando disso. A outra Cris, não a Cris. Uhum. Ai, gente, esqueci já teu nome, Cris. Vai, Josi. Josi. E daí, tipo, né? Como que se eu criar dinheiro com isso, eu tenho a justificativa perfeita para largar o resto. E daí eu vou largar minha estabilidade, vou largar meu plano de saúde, vou largar, sabe? É assim, ó, uma lista de coisa que vai sumir da minha vida porque eu tô criando outra coisa. E eu acho que eu não tô preparada ainda para viver com esse julgamento. Mas, de novo, não tem nada de errado. Olha a beleza disso. Você ter clareza disso. Daí você pode fazer uns podpoc aí para todos os lugares onde você está fazendo a sua estabilidade, a sua lista de benefícios, né? Como vital, valioso e real. Tem uma coisa no Axis que a gente fala vocês já ouviram na classe de barras? Todo mundo aqui tem classe de barras? Eu acho que sim, né? Pelo menos. Acho que não. O Jails e o E igual a NC ao quadrado. Tem um processo que fala assim: que Jails você está usando para manter a soberania de E igual a MC ao quadrado? Para criar tal coisa que você está escolhendo? O Jails, em inglês, para quem conhece essa palavra, é um similar à prisão, né? A tradução seria uma gaiola, uma prisão. Isso. E o Jails, cada letra tem um significado, né? Então, o J é julgamentos, a agendas, o A, o I, invenções, o L é lies, mentiras, que eu estou usando para me manter na mediocridade, para me manter no mesmo lugar, no mínimo denominador comum. Então, dá para olhar para a Josi e dizer assim: Josi, ou nós, né, Josi? Vamos de braço dado nessa. Que Jails nós estamos usando para criar soberania de E igual a MC ao quadrado, para continuar escolhendo o confortável, a lista de benefícios, o certo, para não trocar pelo duvidoso que você ainda está escolhendo. E tudo que não permitir isso, a gente pode criar. Pocken pode tudo isso. Ai. A Cris colocou assim: a aceitação, o poder de olhar para você. Cris, o Axis usa um pouquinho mais a ideia de... Não a Cris Rousseff? É isso? Ai, meu Deus. Uhum. Não, é a outra Cris que colocou. Não, sim, é isso que eu queria dizer. Não a entrevistada convidada. Que aceitação. O Axis usa um pouco a ideia da permissão mais do que da aceitação, né? Eles dizem que quando a gente aceita, a gente precisa se alinhar e concordar para aceitar. Uhum. Como a ideia no Axis é nem se alinhar e concordar, nem resistir e reagir. E reagir. É tipo, ok, você pensa assim, show de bola, legal, é isso que funciona para você? Tudo bem, tá tudo certo. Então pode melhorar tudo isso. E aí, Cris? Mais alguma pergunta, pessoal? Que lindo esse encontro. Cris, gratidão infinita por isso tudo. Que presente. Gratidão. Josi, Marcos, a todos com essas criações. Fábio, exatamente. Pessoal, todo mundo que está aí online, gratidão.
E mais alguma questão? Hoje eu estou um pouco agoniada com o horário. Vou ser sincera com vocês, porque eu vou pegar meu caminho de volta para São Paulo hoje. Vou me dar de presente de aniversário, estar com a turma, com o Dr. Den e a turma no ESB. Então, se alguém tem perguntas, essa é a hora. Enquanto o pessoal pensa, já posso fazer uma propaganda, Cris, de amanhã? Claro. Quem não está sabendo, amanhã a gente vai ter um encontro extra. Então, essa semana a gente ganhou de brinde um mais. E, assim, gente, eu não tive como dizer que não. Pensa lá no meio do Fundamento Global, todas aquelas figuras maravilhosas do Access me encontram no caminho. Diva Dias. Alguém sabe quem é Diva Dias? Se não sabem, ela é incrível sobre negócios, é uma das grandes facilitadoras de Access Consciousness, e negócios e X-Men, que é a questão de ter as habilidades e as diferenças, onde entra toda a coisa do autismo, déficit de atenção e tudo mais. Exatamente. Ela é a facilitadora dos facilitadores de X-Men no mundo hoje. Então, ela vai estar amanhã com a gente às 19 horas. Vai ser uma hora mais cedo, porque é o horário dela, se eu não me engano, da Inglaterra. Daí, para melhorar um pouco o fuso para ela, que já vai ser tipo 11 da noite lá. Ela vai estar voando do Brasil para lá e topou fazer o Zoom amanhã. Então, eu disse, tá bom, então vamos ter. Como pode melhorar? Semana passada não rolou, essa semana a gente tem dose dupla. Como pode ser mais divertido tudo isso? Muitos presentes. Muitos presentes. E o que mais a gente pode receber? Gente, eu também queria reconhecer aqui isso. Do mesmo jeito que tudo que a gente tem na nossa vida é nossa criação, como seria vocês reconhecerem o presente que vocês são para possibilidades? Porque às vezes a gente fica olhando que alguma coisa alguém está fazendo e dando pra gente, mas e se vocês puderem reconhecer que eu e o programa Possibilidades recebemos de vocês toda vez que a gente se encontra, toda vez que vocês passam o link para um amigo, toda vez que vocês se inscrevem. E isso cria as pessoas que vêm, ó, a Cris não estaria hoje aqui se não tivesse vocês topando brincadeira. E a energia que traz à tona, né, Cris? Vem de cada um que escolhe mais consciência. Mais consciência. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos e obrigada, Lu, mais uma vez. Eu que agradeço, Cris. Foi incrível, incrível. Você foi, nossa, maravilhosa. Obrigada mesmo. Gratidão. Fala da tua agenda aí, gatona. Como é que tá a vida? Já que o pessoal não tá mais... Vamos dar a última chance para eles perguntarem enquanto tu fala da agenda. A agenda, ela tá iniciando, né? Eu escolhi criar em Access a partir desse ano, né? Então, ela vai, logo, eu vou pedir para vocês me seguirem. Então, o meu Instagram é @sobrecri. Não sei se depois você pode enviar no e-mail. Deixa eu já colocar aqui. Então, se vocês puderem me seguir e acompanhar as próximas... Quando fizer o download, já vai aparecer lá. Legal. Tá, gente? Não vai ficar no chat. E eu vou mandar também os demais contatos da Cris, pessoal, junto com a gravação, no e-mail, tá? Tá bom. Cris, você tem canal do YouTube também ou não? Alguma coisa sua? Ainda não? Não, só o Instagram. Tá na hora de criar. Tá na hora de criar. Né? A gente tem algumas... Eu escolhi criar em 2020. Então, agora tudo começou. O pontapé 2020 foi dado. É sensacional, né? Já começou sensacional. Tá bom? É isso, pessoal. E a Cris vai estar no ESB também lá com o Dr. Den esse final de semana, né, Cris? A gente vai se encontrar em breve. Estarei lá. Estaremos lá. Nos encontraremos de novo. Então, amanhã, Zoom de novo, pessoal. Com a Diva Dias. Até amanhã. Quem topar, até amanhã. De São Paulo. Cris, gratidão mais uma vez. Pessoal, obrigada. Por cada uma contribuição, por cada um. Obrigada mesmo. Beijo. Boa noite, gente. Cris. Vou para a gravação.